tranquilo. Hoje vai ser o seguinte. Ontem a gente fez as testes, a criação das testes, mas vocês começarem a entender como é que funciona o processo de criação de teste no Gira, certo? Hoje eu vou lançar uma atividade, duas na verdade. Essa atividade vai ser para vocês criarem casos de teste nos dois estilos, tanto no tradicional quanto no estilo Gherkin. Vocês primeiro vão criar 5 casos de teste tradicionais. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui quem é no mesmo grupo. Dá um exemplo aqui no grupo do Cauã. O Cauã vai criar 5 casos de teste tradicional dele. Vai colocar na task dele e vai mover para a Dona. Quando ele finalizar, agora outra pessoa, no caso o Everton, vai pegar a task de revisão de caso de teste do Cauã, a dele, na verdade, e dizer que está revisando lá do Cauã. Depois disso, tudo revisado, moveu para a Dona. Se no processo de revisão o Everton vê, eita, tal coisa poderia ser escrita da melhor forma assim. Aí ele entra em contato com o Cauã. Vocês podem quebrar também em salas, tá? A gente pode quebrar em salas. Entre em contato com o Cauã e aí vocês têm que decidir qual é a melhor forma de fazer esse caso de teste. Finalizando essa primeira parte de criação de tradicional e revisão de tradicional, vocês vão traduzir esses casos de teste, converter eles, na verdade, para o Gherkin, que aí tem todas aquelas regrinhas que eu já postei no slide ontem, tá? E da mesma forma, terminou de escrever o Gherkin, outra pessoa vai e revisa. Hoje vai ser isso, o Gabriel vai estar aqui para dar suporte. Eu não vou ficar o momento todo, tá? Eu entrei hoje só para a gente ver a questão dos acessos, que no caso está faltando agora só o de Pablo, um pouquinho mais faltando. Agradeço a vocês, inclusive, pessoal, agradeço novamente quem ficou até mais tarde ontem. O pessoal ficou até 30 minutos mais tarde só para a gente resolver isso. E no mais, eu acho que eu finalizo o que eu falei aqui. Eu vou postar as atividades agora, mas vocês já têm a missão de cada um procurar 5 casos de teste. Cada um vai fazer 5 diferentes, beleza? Sim, Lucas, posso explicar de novo. Bora lá. Acho que 25 pessoas tranquilo, bora explicar. Agora, o Gabriel... Oi, Cauã, pode falar. Não vai dar conflito não, porque, veja só, não são 5 pessoas por grupo? Sim. Não é dupla? Um produz e outro revisa. Um produz e outro revisa. Certo. Então, um vai ficar de fora, né? Um vai ter que revisar dois negócios, né? Sim. Ok, entendi. Tranquilo. O que importa é tudo estar revisado. Inclusive, esse processo de revisão, tá? Pode ser feito com 3 pessoas, pode ser feito todo mundo junto. Vocês escolhem o que vocês querem fazer. O importante é produzir, né? Exatamente. Produzir e revisar. Uma pessoa só já daria para revisar tranquilo. 1 minuto, pessoal, rapidinho. Tá. Não estou conseguindo criar breakout rooms aqui, mas daí vocês podem criar um link em caso quem queira sair da sala principal. Deixa eu ver aqui o que eu faço. 1 minuto, tá? Vou logo explicar o que eu vou fazer de novo. Aproveitando, tem 27 pessoas agora. A atividade de hoje, pessoal, vai ser o seguinte. Baseado nas testes que vocês criaram ontem, nos boards de vocês vão ter que agora cadastrar casos de teste. Deixa eu dar um exemplo aqui agora. Compartilhar a tela e dar um exemplo do que é para ser feito, tá? Todo mundo presta atenção nesse momento, que é o que vocês vão precisar fazer. Estou aqui no board do Softex LinkedIn. Então, essa atividade aqui é do Cauã. Ele vai fazer? Ele vai mover essa atividade dele. Aqui, ó. Criação de caso de teste, Gherkin. Vamos começar pelo tradicional. Então, o Cauã vai mover aqui para In Progress, no tradicional. Vai abrir os Fs dele. Pode sempre abrir na tela nova, tá? Ele vai abrir os Fs dele e vai aparecer a parte de criação de caso de teste. Aí ele vai pensar em casos de teste para poder fazer, para poder colocar aqui dentro. Quais casos de teste a gente coloca, professor? Aí vai da criatividade de vocês. Eu só não quero que tenham casos de teste repetidos, certo? E peço para vocês criarem casos de teste que sejam viáveis de vocês testarem. Por exemplo, queria botar um caso de teste de performance. Vou fazer uma simulação de 10 mil usuários ao mesmo tempo. Isso aqui a gente não consegue fazer agora. Esse teste a gente precisa do API e a API do LinkedIn não é aberta. A gente vai conseguir fazer no cliente, mas não agora. Quero que vocês pensem mais em casos de teste do estilo end-to-end. Testes funcionais, que a gente pode dividir eles em smoke, em regression, que é o que a gente vai fazer depois.
Por hoje, a gente só vai criar os testes, todo mundo, 5 de cada, sem repetir. Dentro do caso de teste, como a gente vai fazer essa dinâmica? Primeiro de criar 5 tradicionais, depois 5 GUR, a gente precisa colocar só o seguinte aqui, para não misturar depois, tá? Estou abrindo aqui o caso de teste. Coloca aqui, ó. Na descrição do caso de teste, na frente, coloca tradicional. Só para a gente se lembrar depois que esse cara é um tradicional, senão não vai ficar com o mesmo título, tá? Ok. Chega aqui tradicional, teste script, adiciona um passo, acessar alguma coisa. Passo 2, clicar em tal coisa. Bem detalhado aqui, o mais detalhado possível. Passo 3, fazer clicar novamente e o resultado esperado vai ser: o sistema deverá apresentar a tela de boas-vindas. Pronto, por exemplo, aqui, ó, passo 1, vamos colocar, fazer o login, né? Acessar o site do LinkedIn, dados de teste, pode ser aqui, www.linkedin.com. Então não precisa nem estar esperado aqui, pode deixar só para o final. Digitar um e-mail válido. Aqui pode colocar o e-mail, @gmail.com. Aqui, digitar a senha válida, por exemplo, e no final vai ter pressionado o botão login. Pronto, o sistema deverá apresentar a tela inicial. Pronto. Terminou isso aqui, porque o teste está pronto. O que é que você vai fazer? Vai vir em detalhes e vai deixar ele em draft, tá? Então, digamos que Cauã chegou aqui e terminou o caso de teste dele. Quando ele vier nessa tela, vai estar aqui o caso de teste dele, o título que ele colocou. E vai estar em rascunho. Cauã terminou os 5 casos de teste dele. O que é que Cauã vai fazer? Então, vai acessar a teste dele de criação, vai vir no Zephyr aqui e vai adicionar o caso de teste dele aqui dentro. Ele vincular só para mostrar como é que faz de novo. Clica aqui, ó, adicionar caso de teste existente, marca os 5 que ele fez, adicionar. Massa. Adicionou. Tá aqui. Quando o Cauã terminar os 5 casos de teste dele, ele pode jogar aqui em Blocker. Ou a gente pode criar uma aba nova também. Aqui, ó, review. Fica até melhor. Pronto. Criou o review. Todo mundo cria um review, tá? Aí vai deixar aqui, ó. Vou abaixar isso aqui. Tá em review. Então, o Cauã já deixou em review. Eu agora, por exemplo, Everton, já pode chegar aqui e botar o nome dele. Ó. Esse aqui não é o de Cauã? Abre ele aqui e já troca. Atribui para outra pessoa. Beleza? Então, atribui aqui para outra pessoa, para você mesmo ou para outra pessoa. Vai aparecer a lista aqui das pessoas que estão no board. Indica que você está revisando. Depois que você revisar, se tiver tudo certo, você move para dono. Na verdade, fica em review aqui, você puxa a sua, na verdade, revisão. Tá? Puxa a sua de revisão para in progress. Deixa no rostinho que você está revisando. Depois, terminou sua revisão, move para dono e move a outra para dono. Terminou a revisão tradicional. Após isso, vocês vão pegar os tradicionais que vocês escreveram e vão criar os casos de teste GUR. Mesmo esquema. Abre lá, cria um caso de teste novo, baseado no antigo, só que o script vai estar diferente. O script agora... O script agora ele vai ser diferente. Não vai ser mais test by step. Ele vai ser BDD GUR. Dá um mudar. Pronto. Aí aqui agora vai entrar só given, when, then.
esse tipo de passo aqui. Pode ter end, pode ter but, pode ter o que vocês quiserem, tá? E essa regra de cá, ela precisa ser criada de acordo com aquilo que a gente viu. Tem um slide lá para vocês verem, tem as regras de criação Gherkin. Terceira pessoa, os steps têm que fazer sentido. Então, tudo que a gente viu lá, a gente precisa replicar, tá bom? Eu vou subir agora 2 atividades. Uma de criação de teste Gherkin e uma de criação de teste tradicional. O intuito é vocês utilizarem o conhecimento do Gabriel para tirarem dúvidas e fazer o máximo possível que vocês podem. Só que essa atividade eu vou deixar ela aberta com um prazo de entrega até amanhã, às 19 horas, semelhante ao que foi hoje. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Alguém levantou a mão primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Everton está com a mão levantada primeiro. Boa noite. Era só sobre a atividade. Eu não tinha visto que o prazo de entrega era 7 horas. Eu entreguei 7h15. Tem um problema assim, muito gritante nisso. Eu, como geralmente a atividade é tão... Não achei que era até 7 horas. Eu fui ver a atividade agora. Aí tá lá como pendente, mas só entrega era 7h15. Tem um problema assim muito grave. Cara, eu não sei se foi só para mim. Cortou aí também para vocês? Foi para mim também. A sua internet tá muito ruim, Everton. Tá cortando tudo. Mas eu entendi. Everton, tranquilo. 7h15 tá ali na tolerância. Por 7h30 eu já tiraria ponto, mas 7h15 pode deixar, tá bom? Não é perder com isso, não. Eu acho que era esse o intuito que eu queria falar. Tranquilo. Luiz, mão levantada. Eu ia perguntar se eu posso fazer o mesmo teste, se eu devo fazer o mesmo teste em tipos diferentes, ou seja, um teste tradicional, outro GIF, mas sendo o mesmo. É isso que eu tenho que fazer? Não entendi a tua Ou não, pergunta. tem que ser diferentes. Oi? Não entendi a tua pergunta. Por exemplo, eu tenho que criar 5 testes. É 5 de cada. Um tradicional e um Gherkin, né? Isso. Você cria esses 5 testes. Depois de criar eles, na atividade do Gherkin, você só vai converter os mesmos testes que você criou. Por exemplo, criei aquele teste de login lá. Aí eu vou criar ele aqui com vocês, o Gherkin. Given that the LinkedIn sign-in page is accessed, when user logs in with valid data, then the system should be redirected to main page. Perfeito. Então, aquele caso que a gente fez lá no tradicional é a mesma coisa desse de cá. Uhum. Tranquilo? Para cada tradicional, um Gherkin. Entendi. Isso. O tradicional vira Gherkin depois, mesmo 5, tá? Perguntaram aqui antes. Ana Rita, todos precisam criar e revisar? Ou tem que separar quem faz cada coisa? Todos precisam. Se seu grupo tem 4 pessoas, no final você vai ter 20 de cada. 20 tradicional e 20 Gherkin. Se seu grupo tem 5, vai ter 25 de cada. Carlos Eduardo colocou no chat antes do Leandro levantar a mão. No caso, a gente cria o tradicional, ele é revisado e depois se torna Gherkin, certo? Perfeito. É isso aí mesmo. Tá bom? Maravilha. Carlos Eduardo também perguntou se precisa deixar em inglês. Tá. Normalmente, as empresas utilizam em inglês. Na que tá hoje, Gabriel? Tá em inglês ou português? Está em inglês. Estava em também. português, mas a gente já está fazendo essa transição. Pronto, faz a transição. Geralmente, todo mundo faz essa transição para inglês. Mas aí, quem tiver dificuldade, o given é dado em português. Esse aqui é quando e esse aqui é o então. Só que ele não reconhece. Ele não vai conseguir salvar porque ele não reconhece. Não ficou a palavrinha, sintaxe inválida. Daí a gente coloca given, when e then. Beleza? Eu recomendo que vocês escrevam em inglês. Porém, quem não quiser, eu deixo aberto para fazer em português. Só utiliza a palavra-chave em inglês. Given, when, then. Beleza? Então fica aberto aí. Quem já quiser ir treinando, porque muito possivelmente, quando você for entrar na empresa, a entrevista que você vai fazer, você tem que criar em inglês. Não sei como foi a entrevista do Gabriel, que já participou aqui da turma, ou não sei nem se teve, né, que ele já entrou direto para o programa de residência,
Mas se ele for ajudar em uma entrevista, acho que ele já ajudou, a galera cobra já em inglês, tá? A maioria das empresas. Mãos levantadas é do Everton. Alô, tá tudo bem? Dá pra ouvir tranquilamente? Dá sim, Eu ia dizer que, assim, uma dica para quem sentir muita dificuldade é, por exemplo, pensar em português, mas transcrever para inglês. Então, usa as palavras-chave em inglês, aí você pensa no teste em português, você escreve esse teste em português, e depois usa o chat GPT ou algum tradutor para traduzir e ver se faz sentido para você a leitura ali das palavras e do teste como completo em inglês. Isso, por exemplo, para quem está aprendendo programação e tem dificuldade de entender, é muito comum. Você pensa em português e aí depois você só usa ali para escrever em inglês mesmo. a tradução. Exato. Perfeito. Então, quem quiser fazer assim, já é melhor. Já fica todo mundo em inglês para revisar, fica até mais interessante, a mesma página, certo? E aí, pessoal, beleza. Movi minha task de revisão para a Doni, movi a task do Everton lá, a pessoa que foi para a Doni também. O que é que eu vou fazer? Como é que eu sei que o caso teste está revisado? Lá na task, ele vai estar linkado aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Na task ele vai estar... Cadê o link dele? Peraí, galera. Ah, tá aqui. Foi mal. Estava na errada. Na task ele vai estar aqui dentro. Cadê? Peraí que eu perdi. Tá em comentário, tava em comentário. Olha. Tá no comentário? Deixa eu voltar lá para aqui. O Zé está aqui. Beleza. Se esse cara de cá tiver em Doni, essa daqui é criação, na revisão também vai estar linkado lá dentro. Vocês linkam para criação e para revisão. Se esse cara tiver em Doni e tiver em rascunho, a pessoa não revisou. Eu vou entender que você revisou quando você chega aqui, ó, no teste que foi criado, em detalhe, troca de draft para approved. Ele vai salvar. Você volta aqui, ó. Se você der um F5, você vai ver que ele vai sair de rascunho para aprovado. Tá lento aqui também. Eu troquei o 2, não foi um não, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. 2, aprovado. Adicional. Beleza. Provou, tá vendo? Então, essa teste tem que estar em Doni, a teste de revisão tem que estar em Doni, cada um com seus 5 casos teste aprovado. Alguém tem mais alguma dúvida? Lucas perguntou aqui, no caso a gente cria o tradicional, ele é revisado e depois se torna GURP. Isso, Lucas. Vocês vão criar 5 tradicional cada um, e depois disso tem a revisão. Depois da revisão, cada um vai voltar com o seu, convertendo por GURP. Perfeito. Isso, draft pode ser traduzido como rascunho. Ah, foi dele. Pronto. Eu vou criar as atividades agora, tá, pessoal? Eu só vou responder essas 3 últimas pessoas. Daí, eu deixo com o Gabriel, vou criar a atividade e vou postar. Vai ser uma atividade só, certo? E eu vou indicar lá como é que você precisa estar... como vocês vão precisar fazer a entrega. Beleza? Ok. Lucas, pode falar. Então, só mais uma dúvida com relação aos testes dos tradicionais. A gente fica a nosso critério escolher o teste que a gente quiser usar, né? Isso. Tá, e a situação também, com relação ao nosso aplicativo, a gente que decide. Tá. Como assim? Exemplo, o meu grupo é do Facebook, eu posso escolher alguma Funcionalidade. e testar ela, né? Pode. Tá, beleza. Tá? Nenhum teste pode ser repetido, beleza? Ok. Cauã? Em relação a quando for revisar, quem for revisar os meus testes é quem vai colocar que está aprovado, né?
É. Ok. Luciano? David, eu fiquei voando aí nessa parte dos bondes. Então, assim, eu vou criar os casos de teste, tá? Vou lançar lá para in progress, crio os casos de teste, depois eu mando transfiro para dono. É isso? Os casos de teste tradicionais. Eu vou criar os tradicionais. Certo. São 5. Certo. Não é isso? Isso. Caso de teste tradicional. Eu tenho que criar 5 casos de teste. Coloco lá e coloco em progress, crio 5 casos de teste. Depois que eu terminar de criar, eu coloco lá em dono. Exatamente. Linka nessa teste e coloca em dono. Beleza. Quando eu terminar, colocar em Doni, eu tenho que realizar o review? Não. Alguém da minha equipe que vai realizar o review. Tu não vai colocar ele em Doni, tá? Tu vai deixar ele em review. Aí outra pessoa puxa sua teste de revisão, coloca seus casos de teste na task dela e revisa. Quem vai mover para Doni tua task vai ser o cara que revisou. Entendi. Aí, mas assim, agora vamos lá para o outro lado. Criei os meus casos de teste. Coloquei lá em review. Todo mundo da equipe, as outras são minha equipe tem 5. Então, os outros 4 vão ter que pegar os meus casos de teste e revisar, ou apenas um revisa? Apenas um. Ou 2, caso vocês queiram revisar em par. Mas apenas um serve. Então, um revisa, quando ele terminar, aí no caso, terminou de revisar, aí ele transfere para Doni. Isso. É isso. Então, apenas uma revisão. Então, por exemplo, no meu caso, eu posso escolher alguém da equipe, os casos de teste criados por alguém da equipe, para fazer a revisão. Aí a gente distribui entre a gente, então. Sim. Tranquilo. Beleza. Ok. Então, criação. Depois criou, ela vai ficar em review. Aí aqui, ó, revisando o caso de teste adicional. Puxa a tua task aqui. Tu pode até indicar quem está revisando, bota o nome entre parênteses, quem está revisando. Terminou de revisar, tu move para Doni. Fechou. Beleza? Jânio, pode falar. Quem for revisar? Calma, Luiz. Jânio estava na frente. Pode falar, Jânio. Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite. Pronto, aí você falou que não poderia ser repetido os casos de teste. A gente vai meio que conversar entre grupo para não ser repetido. Como é que vai ser isso? Isso, vocês precisam conversar antes. Beleza, tá certo, professor. Valeu aí. Tá bom? Beleza, obrigado. Ok. O que eu recomendo vocês fazerem, pessoal? Eu recomendo que vocês criem um Meet novo, tá? Deixe o link desse Meet com o Gabriel. O Gabriel fica nessa sessão aqui, principal. Vocês podem deixar um representante aqui e outro lá, para vir acionando o Gabriel para tirar dúvida. Aí o Gabriel entra nesse link de vocês, tira a dúvida junto com o grupo e depois volta para explicar. Mas ele sempre tem que ficar nesse aqui para dar suporte a vocês, tá bom? David, tu poderia mostrar, se não fosse atrapalhar muito, aquela parte da criação do caso de teste tradicional que tu fez? Porque eu tive problema de internet aqui, estava... Eu posso te explicar, David. Gabriel mostra daqui a pouco. Pronto, então beleza. Fechou. Pronto. Quem mais precisa de mim agora? Ninguém? Eu só queria perguntar... Pode falar, Luiz. Só queria perguntar se quando eu for revisar do meu amigo, eu coloco meu nome no teste também. Ou não? Pode colocar. Tá certo. Obrigado. Beleza? Tudo que tiver em review aqui, vocês vão pegando e botando a carinha de vocês nessa coluna e deixa ela aqui revisando. Tá bom? Só para facilitar a dinâmica. Sim, cara. Acho que é Cássia, né? A atividade vai estar detalhada no Classroom. Tá bom? E além disso, o Gabriel vai estar aqui para dar suporte. Beleza, pessoal. Acho que da minha parte é isso, tá? Podem começar com os casos testes tradicionais. Vou passar a voz agora para o Gabriel. Ele vai dar algum direcionamento para vocês, certo? Tirar as dúvidas. Ele está aqui como suporte. Mas aí criem links para vocês ficarem no grupo de vocês. Gabriel fica na SDK, caso alguém precise, pode chamar ele. Volta aqui, chama ele que ele vai para outra sala. Beleza, Gabriel? Beleza, pessoal? Beleza, David. Pode deixar. Galera, valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Essa chuva, Obrigado, Gabriel. Eu Boa noite. converso com vocês. Gabriel. Oi.
Luciano.